Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de João Germano e Silvana Germano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, como está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da mulher livre. O da escrava nasceu segundo a natureza, e o da mulher livre em virtude da promessa. Há nisto uma alegoria. As mulheres representam as 2 alianças. A primeira, concluída no Monte Sinai, gera para a escravidão a Agar. Mas a Jerusalém do Alto a livre. E esta é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz, rejubila e canta de alegria. Tu, que não conheceste as dores da maternidade, porque os filhos da abandonada são mais numerosos que os daquela que tem marido. Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo refrão. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor domina sobre todos os povos. A sua glória está acima dos céus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus? Quem se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra? Levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria, para o fazer sentar-se com os grandes do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Aleluia,
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented. And there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Today we are celebrating Columbus Day in USA, and our friends in Canada are celebrating today Thanksgiving Day. So I would like to greet them, because I know that many of them watch this Mass as well. And in this holiday, we are celebrating this time as well, where we are honoring Our Lady of Fatima, because tomorrow we will celebrate her last apparition in Portugal 103 years ago. And in her last apparition, she left the children, Lucia, Jacinta, and Francisco, to be witnesses of her love for each one of us. And Our Lady is the one who gave to us the greatest sign that we need. What is the sign? She gave us Jesus Christ. There is no other sign more powerful than Jesus Christ. In this gospel, Jesus is condemning that generation because they were looking for a sign. This is why he speaks in this way. This is an evil generation. It seeks a sign, but there is no other sign. He is condemning them because they are not able to recognize Jesus as the sign of God. They are looking for miracles. These are the signs that they are looking for. They are looking for many extraordinary signs, but they don't see the source of all signs. So when we look just for miracles, we miss Jesus. Because Jesus didn't come to the world to perform miracles, but he came in the world to save. The salvation of Jesus Christ is the greatest sign, is the most important one. Is the one that
that we couldn't live without it. So when he speaks to that people, no other sign will be given to you, it means you must accept me as the sign. You must convert to see in me the sign. So then he recalled Jonah in the Old Testament. When Jonah was escaping from God, and God would like to send Jonah to Nineveh to preach the gospel, to preach repentance to the people, but Jonah tried all the ways to don't go to Nineveh. Finally, he entered in a boat, and came a storm, and that storm was making the boat sink, and those people, the crew of the boat, spoke in this way: God is not good with us because you are here in this boat. And then they threw Jonah in the sea. Came a big fish, and Jonah was in the belly of that fish for 3 days. Then the fish put Jonah in Nineveh, where he didn't want to go. And then Jonah preached the gospel, preached the word of God to that people. That's why Jesus spoke in this way: no other sign is going to be given to you but just the sign of Jonah. Because when Jonah was for 3 days in that fish belly, he was telling them, 3 days the Son of Man is going to be in the tomb. It's going to be in the world of the dead, to raise and to bring you life. As Jonah for 3 days was in the belly of that fish, and when he came to the people of Nineveh, he proclaimed the word of God, and that people found conversion and also found life and was converted to God. So what it is the sign that comes from Jesus Christ? First of all, Jesus comes to promote in our lives the conversion. If we don't convert ourselves by listening the word of Jesus Christ, He's not going to come here in front of us physically to talk to us. The sign was given to us, my brothers and sisters. Jesus is the sign of God. And He spoke His gospel. He preached the kingdom of God. So now, if we don't believe in the words of Jesus, if you don't believe in Him, we are not going to find other sign. We are not going to find our salvation. Just in Him, there is this salvation that we are expecting. And His salvation comes through His words. Hoje, neste dia 12 de outubro, eu gostaria também de saudar muitos irmãos brasileiros que assistem à Santa Missa todos os dias através da nossa transmissão, porque hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a santa que foi encontrada nas águas do rio Paraíba há mais de 300 anos e que se constituiu no grande fator de unidade do povo, também religioso. Hoje mais de 200 mil pessoas deverão ir ao santuário de Aparecida para honrar e prestar a sua devoção a Nossa Senhora Aparecida. Então, eu saúdo a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, através desta transmissão online, ou que vão assistir mais tarde, que também, assim como nós dedicamos a nossa fé e a nossa devoção
a Nossa Senhora de Fátima aqui, eles dedicam a sua fé e a sua devoção neste dia 12 de outubro a Nossa Senhora Aparecida, aquela que também se constituiu num sinal naquele tempo, há mais de 300 anos, há 303 anos passados, se constituiu num sinal e uma mensagem de Deus para aqueles que precisavam também se converter, que precisavam encontrar a bondade de Deus. Então Nossa Senhora foi este sinal de Deus para aquele povo, assim como Nossa Senhora de Fátima é o sinal de Deus para o tempo moderno, e ela vem para nos trazer a mensagem de Jesus, ela vem para nos trazer a mensagem de Deus, assim como ela foi a portadora do grande sinal da salvação, que é Jesus Cristo, que neste Evangelho aqui está nos dizendo claramente que somente através dele, como grande sinal de Deus, é que nós encontramos também a nossa salvação. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos ensinar a amar, Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer milagres, mas a primeira coisa que Jesus veio fazer no mundo foi ensinar os homens, as mulheres, a amarem-se uns aos outros. Por isso que ele fala no Evangelho, quando falou da videira e dos ramos, que o mandamento que ele deixava era o mandamento do amor. Ele não disse, vou deixar aqui um milagre, vou deixar o mandamento do amor, porque ele sabe que o mandamento do amor, quando feito da maneira como deve ser, quando realizado da maneira como deve ser, este é o grande milagre de Deus. Até hoje a humanidade não aprendeu o amor de Jesus. Até hoje as pessoas ainda não aprenderam o amor de Jesus. Por isso que este seria o grande milagre ainda a se fazer. Quando ele não se faz grandemente, as pequenas experiências de amor que nós temos na nossa vida, elas são os sinais deste milagre maior de Jesus. Por isso Jesus condena a sua gente que está pedindo a ele um sinal. Eles não são capazes de perceber que o grande sinal que está à frente deles é o máximo que Deus quer dar. Deus não poderia dar mais do que Jesus. Deus não poderia dar um sinal maior do que Jesus. Porque em Jesus Deus se entrega a Ele mesmo. Então não há um sinal maior do que Jesus. Por isso que Jesus chama a geração de geração má. E a geração má não é somente daquele tempo. A geração ainda é má nos nossos dias. Todas as vezes que nós não conseguimos perceber Jesus na nossa vida, pela sua palavra, que nós não conseguimos perceber pela Eucaristia celebrada, nós ainda estamos como aquela geração a qual Jesus está condenando. Por quê? Porque, meus irmãos, a presença Ele deixou através da sua palavra, a presença Ele deixou através da comunidade que se reúne, através da Eucaristia que se celebra, e não há mais o que deixar. Por isso que nós não sejamos os tentadores de Jesus, como eu disse aqui a semana passada, não é? A grande tentação de Jesus, a grande tentação contra Jesus, que tentou fazer o demônio, foi exigir dele que ele transformasse as pedras em pão. E às vezes nós podemos cair nessa mesma tentação, quando exigimos de Jesus um sinal extraordinário para que a nossa fé seja de fato fé. De fato, quando exigimos isso, a nossa fé não é fé. A nossa fé é simplesmente ver em Jesus alguém que pode suprir uma necessidade, e quando aquela necessidade for suprida, nós nos esquecemos de Jesus, nos esquecemos de Deus. Por isso, o sinal permanente da presença de Jesus é a sua palavra.
Se nós não somos conscientes disto, se as pessoas não forem conscientes disto, elas não encontrarão e não verão o grande sinal da presença do Senhor. Se nós não formos conscientes de que o Senhor se imola em cada celebração no altar e se faz alimento para nós, nós não vamos compreender qual é o sinal que Jesus nos dá. Por isso, vamos sempre desejar ser este sinal, ou melhor, vamos sempre desejar que este sinal do Senhor esteja em nós, esteja na nossa vida e esteja também através da nossa disposição em ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Pela sua Mãe Maria Santíssima, nós temos os sinais da sua salvação. Nós temos os sinais daquela que o conhece melhor do que qualquer outra pessoa, daquela que o conhece melhor do que qualquer pessoa poderia conhecer. E ela trouxe os sinais para nós. E ela trouxe para nós os desejos de Deus. Agora, a partir disto, nós é que devemos perseverar neste grande sinal da presença do Senhor, sabendo que o Senhor não está na nossa vida para nos decepcionar, mas para ser sempre a promessa de Deus, como nos lembrou São Paulo na primeira leitura, desse Deus que estabelece sempre conosco esta aliança e relação de amor. Que em Jesus Cristo possamos ver sempre o grande sinal da presença de Deus, o grande sinal da manifestação de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis, e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, Deus eterno e onipotente. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte,
manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos hoje de João e Silvana, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, de maneira especial Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you await blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Love of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Love of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sin of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Only say the word, my soul shall be healed. Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body
and blood of your Son, so you may make us sharers of His divine nature, who lives and reigns forever and ever. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.